Uma boa noite. Nós vamos iniciar o nosso culto de celebração desta noite com retorno do nosso culto presencial, depois de 2 semanas que nós tivemos aqui em quarentena. E hoje nós podemos ter alguns irmãos para adorar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor, porque Deus é bom em todo tempo, o tempo todo Deus é muito bom. E a nossa chamada à adoração é em Salmo 145, versículo 17, que diz: O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. Amém? Quero convidar você neste momento a fechar os seus olhos e fazer agora um momento de oração silenciosa, se colocando agora na presença do Senhor. O Senhor Deus se faz presente aqui neste lugar, nesta noite, e aonde você também estiver aí na sua casa, nos acompanhando. Então agora se coloque na presença de Deus, fala: Senhor, eu quero nesta noite ouvir a Tua voz, eu quero sentir, Senhor, o Teu Espírito. Que nós possamos, meus queridos, entrar na presença do Senhor, engrandecendo o nome do nosso Deus. Bendito, ó Pai querido, é o Senhor, Criador dos céus e da terra, que vive e reina para todo sempre. Estamos aqui nesta noite reunidos para adorar o Senhor, engrandecer o Teu nome, ó Pai, porque o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que vive e reina para todo sempre. Não há nenhum outro Deus como Tu, Pai. Tu és, ó Pai, o Criador de todas as coisas. E aqui está o Teu povo, reunido, ó Pai, aqui neste lugar, reunido também através desse vídeo, para adorar e engrandecer o Teu nome, ó Pai. Ó Deus querido, que o Senhor possa vir nesta noite e receber agora a nossa adoração, o nosso louvor. Que o Senhor venha se fazer presente agora neste lugar, porque nós abrimos esse culto em nome de Jesus. E, ó Pai querido, queremos nesta noite também ouvir a Tua voz e entender, ó Pai, a Tua palavra. Então fala conosco, ajuda-nos, ó Pai querido, cada instante. Que o Senhor, ó Pai, esteja sempre conosco. Perdoe, ó Pai, os nossos pecados, nossos erros, pois nós oramos em nome de Jesus, o Salvador. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos fazer aqui uma leitura bíblica alternada no livro de Romanos, capítulo 8, do versículo 24 até o versículo 27, que diz assim a palavra do Senhor: Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê e não se espera. Quem espera por aquilo que está vendo? Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Todos? E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? Então, nesse momento, nós vamos louvar o Senhor, chamar aqui a nossa irmã Janiele. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando em casa, que você possa estar em espírito, em adoração neste momento, engrandecendo ao nome do Senhor nesta noite. Saúdo a todos no nome precioso do Senhor Jesus, amém?
a nossa igreja ainda está de luto, né? Ainda está com os corações quebrantados, quebrados, né? Pela partida da nossa irmã Ieda, né? Nós que convivemos com ela, nós sabemos que a fé da nossa irmã, né? Ela deu o máximo de si quando estava aqui entre nós, e nós estamos tristes ainda, com corações tristonhos, porque não só foi a irmã Ieda, né? Mas a sua mãe também se foi. Então nós estamos orando, nós oramos a Deus, né? E pedimos a Deus que possa confortar a família de Chico do Quelé, né? Aqui representada por Helder hoje, e que Deus, né, que possa confortar, porque nem num momento desse a gente pode abraçar, né, aquele abraço de consolo. Mas vamos fazer desse hino a nossa oração nesse momento e vamos levar a Deus tudo aquilo que nós precisamos. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, venho a mim. Estou clamando, a igreja. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando,
sentindo, meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Vamos ficar de pé. Louvar o Senhor com palmas. Espírito de Deus, sarar essa nação. Firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Louve a Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Louve a Deus, nossa oração altíssimo, sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora.
santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou a comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador,
Louvado é o nome do Senhor. Querido, neste momento, nós vamos fazer um momento de intercessão, de oração. E nós estamos precisando, meus queridos, orar mais pelo nosso Brasil, orar mais, meus queridos, pela nossa nação, pelo nosso Estado. Precisamos, meus queridos, interceder a Deus e pedir ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor possa operar poderosamente. Nós estamos enfrentando um período muito difícil dessa pandemia, onde tem tirado muitas vidas. Muitas pessoas, meus queridos, têm morrido e essa semana nós estamos até conversando com algumas pessoas e falando, olha, no início a gente via aquilo apenas pela televisão, até que um dia ela bate na nossa porta e a gente sente essa dor, a tristeza e a perda de ente querido. Não é, meus queridos, uma brincadeira essa pandemia. Por isso que nós precisamos orar ao Senhor, pedir, Senhor, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Pai, nesse momento tão difícil que nós passamos. Nós precisamos orar ao Senhor para aquelas pessoas que estão enfermas, aquelas que estão doentes, orando pela Irene, Marineide, Netinho, Nelson, Nego e Nirinha, Zilda, Chico e Marinha, nossa irmã Jacira, nossa irmã Alzemar, Leidivânia, Zedequias e Aldivani. Querido, ore também pela minha vida, né, a vida também da minha família. Ore pelo filho do nosso querido irmão Mário. Ore pela família da Ilka. Ore pela bebê Jennifer, né, que é amiga de Janiele. Janiele, você quer dar uma palavra sobre esse bebê? Está aguardando uma cirurgia. Ela vai precisar fazer a cirurgia de coração, né? A cirurgia de coração. Então vamos estar orando para essa bebê. Ela tem 6 meses, né? Já com 6 meses de vida e precisa fazer uma cirurgia do coração. Vamos orar também para que Deus possa trazer o consolo para aquelas famílias que estão enlutadas, né? Aqui nesta noite está conosco 2 famílias enlutadas. Família, nossa querida irmã Maíla, né, que perdeu seu tio, né, uma pessoa muito querida aqui da nossa igreja, nosso irmão Epitácio, e que o Espírito Santo possa estar consolando esses corações, né? E também, né, nossa família também, nossa querida irmã Ozenilda, que perdeu a nossa querida irmã Ieda, membro também da nossa igreja. Está aqui Helder também representando a família. Eu chamar os 2 para vir aqui à frente, tanto Maíla quanto Helder representando essa família. Nós possamos estar orando por vocês, como a nossa irmã Janiele falou aqui no início. Esse período, meus queridos, de pandemia, a gente não pode nem dar um abraço. Já pode subir aqui em cima para ficar melhor para aparecer aqui na filmagem. Mas saiba que nós como igreja estamos com vocês, orando, intercedendo. Sabemos que é um momento muito difícil e que o Espírito Santo de Deus possa consolar o coração de vocês, né? Orando também, meus queridos, pela sobrinha da nossa querida irmã aqui, Ana, né, a Natália, né, que está com Covid, ainda está ainda isolada, já está recuperada. Ah, que bênção, glória a Deus. Então nós vamos então agradecer a Deus que ela já está recuperada. Orando também pela nossa irmã Rosenira, nosso irmão Edilson. Orar também por Deta e Graça, que é a tia de Eliabe, que está aqui conosco. Orar também por Elioneide Alencar e sua família. Ela pediu oração aqui no grupo, né, do Facebook. Vamos, meus queridos, também orar pelo estado do Amazonas, orando pela nossa igreja. Orando, meus queridos, pelas nossas famílias. Então nós vamos ficar de pé para nós fazermos esse momento de oração. Vou chamar aqui a nossa irmã Samira para orar ao Senhor neste momento.
levando esses pedidos diante do Senhor. Você que está em casa, que está nos acompanhando, também deve ter algum pedido de oração. Então, você também neste momento possa colocar esses seus pedidos diante do Senhor, neste momento, levando ao Senhor agora esse pedido de oração. Oi, som. Quero trazer a minha saudação a todos os... com essa oportunidade, mas agradecer a Deus. Acho que ele está com problema. E nós estamos felizes porque Deus nos trouxe aqui, né? Então vamos agradecer e pedir pelas nossas famílias, nossos familiares que estão em casa, para que Deus possa abençoar e continuar nos guardando, nos protegendo, né? Apesar de tudo, mas nós cremos num Deus que é fiel, poderoso, e eu creio que Ele vai nos livrar, né? Vai continuar nos livrando, e nós vamos passar por essa batalha, né? Então vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, te damos graças, ó Deus, porque nós estamos aqui. Muito obrigada, meu Deus, por essa oportunidade, onde nós estamos aqui para louvar e bendizer o teu nome, que és digno, que és merecedor de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ó Deus, nós queremos interceder pela nossa igreja, pelas famílias aqui representadas que estão aqui, ó Pai, para que o Senhor possa abençoar cada um, abençoando as nossas casas, nos livrando, nos protegendo das enfermidades, meu Pai. Até aqui nós queremos agradecer porque o Senhor tem estado conosco, mesmo diante dos problemas difíceis que estamos passando, mas nós queremos agradecer a Ti. E também queremos interceder pelas famílias que estão nesse momento, passando por esse momento difícil, momento de perda dos seus entes queridos. Pedimos misericórdia pela família de Maíla, pela família de Helder, que perdeu seus entes queridos, ó Pai. Mas nós cremos que o Senhor Deus está consolando cada um, meu Pai, dando aquele conforto necessário. Sabemos que não é fácil, é muito difícil, mas cremos que o Senhor é um Deus que cura todas as enfermidades, é um Deus que consola os corações, é um Deus que livra. Então eu quero agradecer, te pedir por esse culto, para que nós possamos ser abençoados com a Tua palavra. Nos dá uma semana de paz e de tranquilidade, e nos leve em paz aos nossos lares, e que o Espírito Santo de Deus possa estar nos acompanhando em todos os momentos de nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Também quero deixar registrado que hoje é aniversário do nosso querido irmão Zenilson, lá da nossa congregação de Trapiá. Que Deus esteja abençoando a vida dele, que Deus esteja com ele. Ontem aniversariou o nosso irmão Joabe, né? Certo, então também parabéns, meu querido irmão Joabe, que Deus também esteja abençoando a sua vida. Como é bom, meus queridos, a gente aniversariar, né? É algo maravilhoso. Querido, quero convidar vocês a abrirem a sua Bíblia para a meditação da palavra de Deus, no livro de Josué, no capítulo 7. Apenas vamos ler um versículo para a nossa meditação nesta noite. Livro de Josué, capítulo 7, no versículo 1. Vamos ficar em pé, reverenciar a palavra de Deus. Livro de Josué, capítulo 7, versículo 1. Josué 7, versículo 1.
Queremos meditar nesse texto. Amém? Diz assim a palavra do Senhor para nós nesta noite. Mas os israelitas cometeram uma transgressão no caso do anátema, pois Acã, filho de Carmi, filho de Zadi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Oremos. Pai, que neste momento os nossos ouvidos estejam abertos para poder ouvir a Tua voz. Que todo o empecilho possa agora cair por terra, Senhor. Que possamos ser tocados pela mensagem desta noite e que os nossos corações, ó Pai, possam estar voltados para o Senhor. Usa-me como instrumento vivo nas Tuas mãos. Não deixa a gente sair desse culto do mesmo jeito que nós entramos e começamos esse culto, mas que possamos sair daqui transformado, mudado, porque ouvimos o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Quero compartilhar com vocês nesta noite sobre quando somos infiéis. Quando somos infiéis. Nós temos, meus queridos, sérios problemas que nós devemos enfrentar, que é a questão da corrupção. Nós estamos vivendo uma das maiores pandemias que este mundo já viu. E a vacina, já chegou e está começando esse período da vacinação. Alguns ainda até reclamando, talvez seja ainda muito lento, muito devagar. Mas algumas pessoas já estão sendo vacinadas, como algumas pessoas idosas. E o triste, quando você vai assistir a televisão, vendo a vacinação, é você ver algumas pessoas furando a fila. É você ver algumas pessoas que não estão ainda na lista ou no grupo de prioridade para se vacinar, estão vacinando. Ou aquele vídeo que está aí circulando, daquela enfermeira que em vez de aplicar a vacina no idoso, ou na idosa, melhor dizendo, não aplicou, tentando enganar a pessoa. Como é triste, meus queridos, nesse período de pandemia, de tantas pessoas que morreram, de tantas pessoas que nos deixaram, tantas pessoas que estão nos hospitais. O estado de Amazonas está um caos. A gente vê esse tipo de pessoas querendo enganar. Os nossos corações estão corrompidos. Estamos vivendo, meus queridos, momentos difíceis. Estamos num mundo caído, num mundo onde as pessoas estão cobiçando aquilo que não é seu. E esta corrupção tem nos levado cada vez mais e mais para longe do Senhor. Mas o Senhor, nesta noite, Ele quer falar algo para nós, Ele quer falar algo para você, sobre a questão da infidelidade. E esse capítulo 7 de Josué, ele vai contar a história de um homem chamado Acã. Ele era soldado do povo de Israel, de uma nova geração, daqueles que acreditavam que iriam entrar na terra prometida. Eles haviam passado já o Rio Jordão. Deus havia feito um grande milagre ali para aquele povo atravessar.
E agora eles estavam diante dos muros de Jericó, e estavam ali louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Acã conhecia o poder de Deus, conhecia o Senhor Deus, mas ele não leva a sério, ele não consegue entender como o Senhor age diante da nossa infidelidade. Por isso, o ensino central desse capítulo é quando o Senhor olha para nós com os olhos daquele que quer nos consumir diante da nossa infidelidade. A ira de Deus se acende. Mas vamos lembrar um pouquinho dessa história, para que nós possamos estudar nesta noite esse capítulo aqui. O povo havia já atravessado o Rio Jordão, estava parado agora de frente para a cidade de Jericó. E era algo impossível para que eles pudessem conquistar aquela cidade, porque os muros eram altos demais. Eles não eram um exército treinado para a guerra, não eram um exército preparado para a batalha. E eles tinham uma estratégia que o anjo do Senhor havia dado para eles. Eles deveriam marchar 7 dias silenciosamente, sem interromper, apenas pelo toque ali da trombeta, pelo sacerdote. E no 7º dia eles deveriam então andar 7 vezes em volta daquela cidade e tocar a trombeta bem alto e gritando para que aqueles muros viessem ao chão, e cada um que estivesse naquela posição deveria entrar na cidade e conquistar aquela cidade. Essa era a estratégia que o Senhor havia dado para eles. Mas havia uma recomendação do Senhor. Eles não poderiam tocar em nada. Tudo tinha que ser destruído. Apenas o ouro, a prata, o bronze, o ferro deveriam ser entregues na tesouraria, ou melhor, no tabernáculo, para ser consagrado ao Senhor. Em Josué capítulo 6, no versículo 19, vai dizer: pois toda a prata, o ouro, os objetos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Era então uma advertência que Deus havia dado para ele: olha, vocês não podem tocar em nada. Todo o ouro, a prata, o bronze tem que ser consagrada. Eles tinham que ser fiéis ao Senhor. Mas caso se fossem infiéis a este pacto com Deus, iriam receber não a bênção que Deus havia prometido para eles, mas a desgraça que iria recair sobre a cidade conquistada. No versículo 18 do capítulo 6 de Josué diz: no vosso caso, guardai-vos do anátema, para que não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátema ao acampamento de Israel, trazendo-lhe destruição. Meus queridos, Jericó havia então sido conquistada. Eles haviam conseguido entrar naquela cidade como havia sido prometido pelo Senhor. Mas depois eles iriam para uma outra cidade chamada Ai, uma cidade bem menor. Mas essa cidade menor, que parecia mais fácil para eles conquistar, eles passam vergonha, são derrotados. E os seus líderes ficaram então desanimados, não sabiam mais o que pensar, não sabiam como resolver aquilo. Eles começam a fazer um movimento de oração, liderado por Josué. Neste momento de oração, eles começam a perguntar: por que, Senhor? Por que fizesse isso conosco? Por que não conseguimos conquistar essa cidade? Ai, como nós conquistamos Jericó. Responde, Senhor. Fala conosco. Como muitas vezes nós falamos para Deus. E Deus então vai responder, fazendo algumas lições, ou ensinando para o povo algumas lições sobre a questão da infidelidade que eles haviam cometido. Então, que lições são essas?
Primeiro, porque Deus leva tão a sério a infidelidade? Nós podemos ver em Josué capítulo 7, no versículo 21 e 22, que diz assim: Acã respondeu a Josué: na verdade, pequei contra o Senhor, Deus de Israel. Foi isso que eu fiz. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, eu os cobicei e os tomei. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. A prata está debaixo da capa. Você sabe por quê, meus queridos, que Deus leva tão a sério a infidelidade? Porque a infidelidade é trocar Deus, o seu amor, a sua bênção, a sua presença, por qualquer outra coisa ou por alguém. No caso de Acã, ele trocou por uma capa bonita. No caso de Acã, ele trocou pela prata, pelo outro. E isso é tão sério que espiritualmente a sua infidelidade determina o valor que Deus tem para você. Para alguns, Deus vale menos que uma roupa, um lugar desejável, um relacionamento afetivo ou até mesmo uma profissão. E de que vale as cerimônias de louvor enquanto estão enterradas na nossa casa, na nossa templo, os frutos da infidelidade. Mas existe uma segunda coisa, uma segunda lição que esse texto ele nos ensina. Como o pecado da infidelidade tomou forma. O versículo 21 vai nos responder isso. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, eu os cobicei e os tomei. Estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. A prata está debaixo da capa. Meus queridos, sabe qual foi o pecado aqui? Foi que ele viu, cobiçou e tomou. Cuidado com o segundo olhar. Ele se viu usufruindo daquele tesouro, aquela coisa que era maravilhosa. O Iberce, um pastor americano e teólogo, ele vai dizer: a imaginação é o ventre no qual o desejo é concebido e do qual o pecado e a morte acabam por nascer. Em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, vai dizer: mas cada um é tentado quando atraído, é seduzido pelo seu próprio desejo. Então o desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após se consumar, ele gera a morte. Quem é a avó da morte? É o desejo. Esse desejo que está dentro de nós. O maior problema, meus queridos, não está no diabo. O maior problema está dentro de nós, porque nós é que cobiçamos. É esse desejo, meus queridos, que nasce dentro de nós, e nós vamos lá e tomamos aquilo que não é nosso. Por isso que Tiago aqui alerta, dizendo: olha, você é seduzido pelo seu próprio desejo, por aquilo que não é seu e que você quer. Esse foi o problema de Acã. Ele desejou aquilo que não era dele, aquilo que era para ser consagrado ao Senhor. Mas como foi que Deus viu essa forma de infidelidade diante do povo, diante de todos ali? No versículo 10 e 12 de Josué capítulo 7, vai dizer: e o Senhor respondeu a Josué: levanta-te, porque estás assim prostrado com o rosto em terra. Israel pecou, eles quebraram a minha aliança que lhes ordenei, tomaram do anátema, quer dizer, aqui do maldito, furtaram dissimuladamente e esconderam as suas posses.
Por isso, os israelitas não puderam subsistir perante os seus inimigos. Retrocederam-se diante deles, porque se fizeram anátema. Quer dizer, se fizeram maldito, porque tomaram aquilo que era maldito. Se não destruíres o anátema do meio de vós, não estarei mais convosco. Meus queridos, aqui há uma quebra de uma aliança. Não podemos, meus queridos, andar com o Senhor quando nós quebramos a aliança. E a infidelidade é uma quebra de compromisso com o nosso Deus. Acã aqui havia roubado de Deus a prata, o ouro, aquilo que pertencia à tesouraria do tabernáculo, aquilo que era para ser consagrado ao Senhor. As primícias da conquista daquela terra era do Senhor, e Acã havia roubado. É uma loucura, meus queridos, a gente roubar de Deus. Uma loucura. Em algum sentido, toda a infidelidade, ela significa roubar do Senhor, aquilo que pertence ao Senhor. E Acã, ele escolheu ser amaldiçoado, porque ele pegou a capa, porque ele pegou o ouro, porque ele pegou aquilo que não era dele. Ele preferiu então trocar a bênção do Senhor por algo que era maldito, por algo que era amaldiçoado. Muitas vezes nós preferimos ou escolhemos trocar a bênção do Senhor por algo que é maldito, por algo, meus queridos, que não vai acrescentar em nada na nossa vida. E toda vez que a gente escolhe, seja para o bem ou seja para o mal, nós estamos tomando uma decisão diante do Senhor. Porque nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Acã, quando ele pegou aquela capa, aquele ouro, aquilo que era consagrado ao Senhor, ele esconde. Mesmo que ele tentasse se convencer de que aquilo era despojo da batalha, ele tinha consciência que aquilo estava errado. Por isso ele preferiu esconder aquele tesouro, porque ele sabia que aquilo pertencia ao Senhor. Ele sabia que aquilo não era dele. Ele sabia que aquele despojo da batalha era do Senhor e tinha que ser consagrado ao Senhor. E ele não consagrou ao Senhor, preferiu esconder. E quantas vezes nós escondemos as coisas do Senhor, ou aquilo que deveria ser consagrado ao Senhor, e a gente tem consciência disso. Não somos inocentes. Acã aqui não era inocente. Ele sabia, ele tinha consciência. Tanto é que ele esconde. Ele sabia que estava errado. E quantas vezes, meus queridos, nós temos visto pessoas agindo de forma errada, conscientemente. E depois vem de dar de inocente na história. Deus precisava pesar a mão sobre eles. Porque Acã, ele cometeu aqui uma loucura espiritual aos olhos do Senhor. O versículo 15 vai dizer isso, de Josué capítulo 7. E aquele que for encontrado com o anátema será queimado no fogo, ele tudo quanto tiver, porque quebrou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Ser infiel ao Senhor é que fez com que o pacto da salvação e da bênção fosse quebrado. E quando ele é quebrado, isso traz uma consequência. Mas o grande problema, meus queridos, não está nessa quebra, mas está na nossa infidelidade. Está, meus queridos, quando nós trocamos a fé por algo deste mundo. Quando o nosso coração já está corrompido pelas coisas. Quando nós, meus queridos,
Não queremos mais ficar na dependência de Deus. O que Acã aqui fez é uma loucura espiritual, porque ele não queria mais a dependência de Deus. Ele não queria mais viver como aquele povo que estava ali para buscar o Senhor e adorar o Senhor, engrandecer o nome do Senhor, ser um povo santo. Mas Acã comete uma loucura espiritual. E quantas vezes nós cometemos também uma loucura espiritual? Porque os nossos corações estão desviados. Porque os nossos corações estão afastados. Porque os nossos desejos já nos dominou. Jesus, ele vai falar lá em Mateus capítulo 7, no versículo do 15 ao 23. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a voz disfarçado em pele de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos frutos conhecereis. Por acaso colhe-se uva dos espinheiros, ou figo das plantas com espinhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz fruto bom é cortada e lançada no fogo. Portanto, vós os conhecereis pelos seus frutos. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Naquele dia, muitos dirão, Senhor, nós não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Esse texto, meus queridos, para mim é um texto muito forte e muito difícil de ser ouvido. Eu fico imaginando os discípulos de Jesus ouvindo Jesus falando sobre isso. E que esse texto ele produz no nosso coração. Quando ele diz, claramente, eu nunca vos conheci, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Esse texto está dizendo, olha, algumas pessoas andam nesse caminho do Senhor, algumas pessoas praticam alguns milagres, praticam algumas coisas, estão no meio do povo do Senhor, operando, falando, profetizando, curando. Mas é interessante que essas pessoas nunca conheceram o Senhor. Na verdade, o Senhor nunca conheceu elas. O Senhor, na verdade, nem sabe quem elas são. O Senhor, na verdade, nunca os viu. O Senhor, na verdade, nunca os viu falar deles. E como que eles podem, então, entrar nessa terra prometida, nesse reino prometido, se o Senhor não os conhece, se o Senhor nunca os viu, nem sabe os seus nomes? E eles vêm com aquela desculpa, mas Senhor, no teu nome nós profetizamos, Senhor, no teu nome expulsamos demônios, Senhor, no teu nome nós fizemos milagres, Senhor, no teu nome nós fizemos várias coisas, então nós queremos entrar nessa terra. Mas o Senhor vira para eles e fala, eu não vos conheço, eu não sei quem vocês são, apartai-vos de mim. Sabe o que o Senhor está dizendo, meus queridos? É que quando nós não praticamos aquilo que o Senhor determinou para nós, quando nós quebramos a aliança diante do Senhor, o Senhor na verdade não nos conhece, nem sabe quem nós somos, porque nós não somos dignos de andar com Ele. É porque nós não conseguimos caminhar com o Senhor, porque o nosso coração está afastado do Senhor. Nosso coração é um coração corrompido. Nós estamos vivendo num mundo corrompido. Estamos fazendo, meus queridos, como as coisas desse mundo. E estamos gostando. Não estamos sendo sal e luz que nós fomos chamados para ser. Assim como Acã.
Achamos, meus queridos, que é normal. Não, está todo mundo roubando, eu também vou roubar. Não, estou desviando a vacina. A vacina do Covid estou desviando. Não, eu também vou tomar, eu também vou pular a fila. Não, aplica aqui em mim, aqui, ó, aplica aqui. Está todo mundo tomando, eu também vou fazer. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum nisso. Mas tem sim para Jesus. Porque Jesus vai dizer, olha, eu não vos conheço. Afastai de mim vocês que praticam esse mal. Porque os seus corações estão longe. Vocês estão andando longe. Porque vocês estão cometendo loucura espiritual. Porque vocês estão cobiçando aquilo que não é seu. É porque vocês me abandonaram. Vocês me abandonaram. Vocês me abandonaram. A infidelidade, meus queridos, nos leva para longe do Senhor, porque o nosso coração é um coração corrompido. É triste, meus queridos, a gente ver pessoas que acham que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A frase sempre que a gente tem ouvido é: não tem problema nenhum, pastor. Tem problema sim, diante do reino de Deus. Tem problema sim, diante do reino de Deus. Não tem como, meus queridos, a gente produzir bom fruto se o nosso coração é um coração desviado daquilo que o Senhor nos chamou para ser. Não tem como, meus queridos, a gente andar no caminho do Senhor dizendo Senhor, Senhor, se nós continuarmos praticando coisas más. Acã, ele pensou que não tinha problema nenhum esconder. Ele achou que não tinha problema nenhum ficar com aquele despojos da batalha. Ele achou que não tinha problema nenhum. E quantos de nós pensamos que não há problema nenhum eu fazer isso ou fazer aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus? Hoje de tarde eu li um texto no Facebook que confesso que me deixou triste e ver uma pessoa que se diz cristã escrevendo sobre a questão do carnaval, falando que deveria ter o carnaval. Em outras palavras, a frase dela diante daquele texto é que deveria sim ter o carnaval. Porque na época do carnaval existe famílias que são sustentadas, pessoas que vão deixar de ganhar, pessoas que não vão poder ter comida sobre a sua mesa. E talvez ela diria, não há problema nenhum ter carnaval. Quando o Helder chegou aqui, ele falou, uma coisa boa é que a gente não está tendo carnaval esse ano. E é verdade. Quantas famílias são destruídas, quantas vidas são perdidas por causa do carnaval. Carnaval, festa do diabo, do demônio. Há impacto econômico? Sim, há. A gente não pode negar isso. Mas também, meus queridos, nós não podemos colocar para as pessoas ter dinheiro é de trazer um mal ainda maior sobre a vida do outro. Será que vocês conseguem compreender do que eu estou querendo dizer nesta noite? Se eu quero ganhar dinheiro, então eu vou vender bebida para levar desgraça, para que eu possa colocar o pão sobre a minha mesa,
Será que não há problema nenhum então nisso? Não há problema nenhum então de eu vender uma droga para poder então eu ter mais dinheiro? Não há problema nenhum de repente eu querer vender o meu carro e colocar então o carro num valor, eu trapear ali o carro em alguma coisa e poder vender o carro mais caro? Será que não há problema nenhum nessas coisas? Nós precisamos, meus queridos, parar e começar a pensar que tipo de crente nós estamos sendo neste mundo de hoje. Vidas perdidas só para eu poder ganhar algum trocadinho. Por isso que eu acho que essa palavra de Jesus aqui, afastai-vos de mim, vós que praticais o mal, eu acho muito forte. Toda vez que eu leio esse texto, eu confesso, eu mal consigo dormir à noite. Vós que praticais o mal, mesmo estando diante do Senhor e vivendo para a prática do Senhor. Mas tem uma terceira lição que esse texto nos ensina, que é a infidelidade, ela sempre tem consequência. Olha comigo no versículo 12. Por isso, os israelitas não puderam subsistir perante seus inimigos, retrocederam diante deles, porque se fizeram anátema. Se não destruíres o anátema no meio de vós, não estarei mais convosco. Quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer agora. Uma das estratégias de Satanás é fazer-te crer que a nossa infidelidade não vai ter consequência. E que somos tremendamente capazes de lidar com elas. Mas para isso, a palavra de Deus ela vai nos ensinar algo. Eu quero que você preste atenção, que veja algumas consequências que essa infidelidade de Acã ela traz. Primeiro, separação de Deus. O Senhor era a verdadeira bênção que Acã e todo o povo de Israel poderia ter. Deus habitava no meio do seu povo, mas a infidelidade levanta uma barreira que impede de Deus operar ou de Deus estar no meio do povo. E este era o maior temor que Davi teve quando ele pecou, quando ele adulterou, quando ele se deitou com Betsabá. E ele falou para o Senhor lá no Salmo 51:11, não me expulse da tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. Porque, meus queridos, a infidelidade, ela faz a gente perder a bênção. Segundo, eles ficam à mercê do inimigo. Eles foram derrotados depois de uma grande vitória. Na verdade, a infidelidade, ela é um armamento que nós estamos dando para o nosso inimigo. E Josué, ele sabia o sentido que era disso que estava acontecendo, desse armamento todo. Tanto é que lá no versículo 8, no versículo 9, vai dizer, ah, Senhor, que direi depois que Israel retrocedeu diante dos seus inimigos? Pois os cananeus e todos os habitantes da terra ouvirão isso, e nos cercando irão nos exterminar da terra e o nosso nome, e então que farás pelo teu grande nome? Ele sabia que toda a conquista daquela terra estava agora em jogo. Mas aqui nós podemos encontrar algo tremendamente espiritual. A infidelidade impede que a graça protetora de Deus esteja sobre nós. E por isso, nós ficamos à mercê de Satanás. Porque se antes, Satanás não podia nos tocar, mas agora que nós estamos à mercê dele, ele nos toca. Como lá em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo 1 e 5, vai dizer, de fato, ouve-se que há imoralidade entre vós, imoralidade do tipo que nem mesmo entre os gentios se vê, a ponto de alguém manter relações sexuais com a mulher do seu pai.
Está cheio de arrogância. Não devereis, pelo contrário, lamentar e expulsar do vosso meio quem cometeu isso? Embora eu esteja ausente fisicamente, estou presente em espírito e já julguei quem fez isso, como se estivesse presente. Quando vos reunides no nome do Senhor Jesus Cristo, estando convosco em espírito, junto com o poder do nosso Senhor Jesus, entregai este homem a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Uma terceira consequência que a infidelidade de Acã trouxe para o povo é o sofrimento de todo o povo de Deus. Nunca subestime a quantidade de dano que uma pessoa pode fazer quando está longe da vontade de Deus. Lembre-se da desobediência de Abraão lá no Egito, que quase causou ali a questão da sua esposa ter se deitado com outro homem. A desobediência de Davi quando fez aquele recenseamento não autorizado pelo Senhor, que morreu então 70.000 judeus ali. A recusa de Jonas em obedecer a Deus quase afundou o navio, quase que a cidade de Nínive não pôde conhecer a graça salvadora do Senhor. E a igreja, nos dias de hoje, deve procurar rapidamente que possa sair de nós toda a amargura, que possa então causar danos. Por isso que Paulo demonstrou os crentes de Corinto para poder disciplinar aquele homem que estava desobediente, aquele homem que estava se deitando com a sua própria madrasta, aquele pecado que estava contaminando a igreja, para que isso fosse tirado do meio da igreja, porque aquilo iria trazer algo pior. E assim, meus queridos, é que Deus, Ele fala para nós, para que nós possamos tirar do nosso meio. O que o Senhor, Ele quer para você e para mim? Que a gente não pense que a nossa infidelidade, ela possa ser uma coisa privada das nossas decisões e que não vai afetar as outras pessoas, porque vai afetar. Mas tem uma quarta consequência da nossa infidelidade que Acã teve, que é essa revelação pública desse pecado. A quarta consequência foi uma revelação pública do pecado e do pecador, e a qual Deus revelou a Acã diante de toda aquela nação. Porque é impossível esconder o pecado diante do Senhor. No Números, capítulo 32, no versículo 23, diz: porém, se não fizeres assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Deus, meus queridos, Ele revela os nossos pecados para que nós possamos produzir em nós arrependimento, transformação de vida e comunhão e bênção. Mas quando nós, meus queridos, não queremos ouvir o Senhor, continuamos no pecado, o que vai acontecer é o julgamento, é a mão de Deus pesando sobre nós, é o Senhor dizendo: olha, você não quer me ouvir, então eu não quero mais saber de você. Mas a quinta consequência dessa infidelidade é uma condenação divina. Se persistirmos na nossa infidelidade, então só nos resta o juízo divino. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 25 ao 27 diz: não abandonemos a prática de nos reunir, como de costume de alguns, mas pelo contrário, animemos uns aos outros, quanto mais vejo que o dia se aproxima. Se continuarmos intencionalmente no pecado, depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já nos resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa do juízo e um fogo ardente que irá destruir os adversários. Uma condenação. Mas uma sexta consequência da infidelidade de Acã é um memorial da desgraça. Acã teve que morrer, e o local onde ele morreu se tornou um local memorial,
construiu ali uma coluna, onde passou a se chamar Acor, que na verdade é um trocadilho com o seu nome Acã, que significa problema. Problema. Na verdade, a história de Acã ficou registrado para que futuras gerações se lembrem da desgraça que aquele homem trouxe para todo o povo. Mas, meus queridos, eu quero dizer para você que há uma solução. Há uma solução para a infidelidade. Em Josué, capítulo 7, versículo 13, eu gostaria até que a gente lesse esse texto junto. Vamos ler? Levanta-te, santifica o povo e dize-lhe: santificai-vos para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, Israel. Não poderás resistir diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do meio de ti o anátema. Qual é então a solução para a infidelidade? Primeiro, confessando os pecados. Lá em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quero dizer para você nesta noite, não importa qual seja o teu pecado, não importa qual seja o teu erro, o que você precisa fazer é confessar o seu pecado. É dizer diante do Senhor: não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. E o Senhor nesta noite, Ele quer perdoar o seu pecado. Ele quer que você esteja debaixo da sua graça, do seu amor. Porque Ele te ama. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E Ele diz para você nesta noite: ó, você precisa confessar, você precisa dizer. Você não pode continuar desse erro. Você não pode continuar dessa forma. O que você precisa fazer é confessar. O que o Senhor está dizendo, olha, o que você precisa fazer agora nesta noite, a segunda coisa, é santificar. Nós precisamos, meus queridos, nos santificar diante do Senhor. E nos santificar, meus queridos, é a gente ser santo. É pedir ao Senhor: Senhor, nos purifica, nos limpa. Eu quero, Senhor, andar no teu caminho, eu quero caminhar contigo. Eu quero, Senhor amado, ser uma nova pessoa. E quando, meus queridos, nós fazemos isso, lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 18 e o versículo 20 diz: quem é Deus semelhante a ti, que perdoas a maldade e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? Ó Senhor, não retenha a tua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará as nossas maldades. Tu lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a fidelidade a Jacó e o amor a Abraão, conforme juraste a nossos pais desde os dias antigos. O Senhor te ama. O Senhor, Ele quer mudar a sua vida. O Senhor quer te transformar. Mas você precisa se santificar. E a pergunta que eu faço para você nesta noite é: você quer? A infidelidade nos afasta do Senhor, e ela tem suas consequências. Mas o arrependimento, a confissão, nos leva para próximo de Deus. Mas você precisa decidir nesta noite: ser fiel ou ser infiel. Convido você agora a fechar os seus olhos e a orar agora ao Senhor. Você que está na sua casa nos acompanhando, o Senhor nesta noite pergunta a você: você quer ser fiel ou infiel? Talvez você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O Senhor nessa noite te convida para que você abra o seu coração e deixe Jesus entrar. O Senhor nessa noite te convida para que você seja agora uma pessoa transformada, mudada pelo sangue de Jesus.
Mas a pergunta é: você quer? Quer receber esse Jesus? Quer parar de andar nesse caminho de trevas, nesse caminho de escuridão? Venha para a luz de Jesus. Não cobice as coisas desse mundo que te leva para longe do Senhor, mas ande agora com o Senhor, ande com Ele. Pai amado, Pai santo, Pai eterno, neste momento nós abrimos agora o nosso coração diante do Senhor, Pai, dizendo que nós não queremos mais continuar dessa forma que nós estávamos, sendo infiel ao Senhor, porque isso traz consequência para nossas vidas, para a vida da igreja, para a nossa comunidade. Como é triste, ó Pai querido, a gente andar nesse caminho de trevas, mesmo sabendo quem é o Senhor, Pai. Porque o nosso coração já foi dominado pelo nosso desejo, e esse desejo tem comandado a nossa vida, e temos trocado o Senhor pelas coisas desse mundo, ó Pai. Ó Deus bendito e amado, purifica-nos, Senhor. Se há alguém, ó Pai, nesta noite que está abrindo o coração para Jesus entrar, que o seu nome possa ser escrito no livro da vida, e que o Senhor possa operar, ó Pai. Ó Deus, nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor. Vamos cantar Me Derramar. Vamos dizer para o Senhor: eis-me aqui. Abra, Senhor, o meu coração diante do Senhor. Que o meu clamor, Senhor, possa escutar. E que as barreiras possam cair, Senhor, diante de Ti. Feche os seus olhos nessa hora. Faz esse louvor uma oração, consagrando ao Senhor, dizendo para Deus: oh Pai, eu quero ser uma nova criatura nesta noite. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor. E fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser. Diz para o Senhor: me derramar. Estou, Senhor amado, abrindo agora meu coração diante do Senhor, porque eu te amo, ó Pai. Eu não quero mais ser corrompido pelas coisas desse mundo. Eu não quero mais desejar as coisas desse mundo. Mas eu me abro, Senhor, agora diante de Ti, ó Pai. Porque é muito melhor andar no Teu caminho do que andar no caminho das trevas. Eis-me aqui, outra vez, diante de Ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim.
dizer que te Eu te amo, Pai. me derramar, dizer te preciso. Eu preciso do Senhor. Eu não sei viver sem Ti, ó Pai. Dizer que sou grato, me derramar. Eu não quero mais viver com as coisas desse mundo, mas eu quero viver com as coisas espirituais, derramando, ó Pai querido, as Tuas bênçãos sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Aleluia! Glórias ao Teu nome, ó Pai. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou amoroso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou amoroso, me derramar, dizer que te amo, me derramar. Preciso de ti, Senhor. Eu sou grato, me derramar. Dizer que és famoso. Amém, amém. Poderia sentar, meus queridos. Quero aqui lembrar os irmãos da nossa oferta para o nosso missionário de Felipe Guerra. Você não possa esquecer de enviar de pelo menos R$1 para contribuir para o sustento do nosso missionário Edclei ali em Felipe Guerra. Também os dízimos, meus queridos, não deixe de entregar, pode procurar a nossa tesoureira e assim abençoar a casa do Senhor. Você que está nos acompanhando, seja pelo Facebook ou YouTube, né, deixe um like, compartilhe também esse vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva. Quero, meus queridos, fazer aqui uma campanha para que nós possamos aumentar o número de inscrições no nosso canal do YouTube. Nós já estamos com 189 pessoas inscritas. Eu quero incentivar você a compartilhar esse vídeo, a pedir seus amigos, seus familiares que possam se inscrever. Vamos chegar a 200 inscritos, porque isso nos abençoa. Quanto mais pessoas nós tivermos inscritos no nosso canal do YouTube, isso nos facilita ali. E também no like, porque quanto mais like você vai deixando, né, mais vai abençoar o nosso canal do YouTube, porque ele vai aparecendo também, né, lá, quando as pessoas vão fazer pesquisa. Então é importante que deixe também o like. Nós, quarta-feira, teremos nosso culto de oração pelo nosso canal do YouTube. Os irmãos podem entrar. Sexta-feira nós temos a nossa sala de oração. Eu quero incentivar vocês, principalmente vocês jovens que estão aqui nesta noite conosco. Meus queridos jovens, venham orar ao Senhor. Venham buscar o Senhor. É triste, meus queridos, quando os jovens não estão envolvidos numa campanha dessa de oração, semanalmente. Semanalmente. Eu quero incentivar vocês a orarem, a buscarem ao Senhor, junto como igreja. Não estou dizendo que vocês em casa não orem, não é isso, mas estou falando como corpo de Cristo.
como igreja do Senhor que nós somos, precisamos estar unidos em oração. Nós só vamos conseguir vencer todas as dificuldades quando a igreja se unir em oração. Só vocês olharem para a Bíblia, vocês vão ver, em todo tempo, a igreja sempre venceu quando ela estava reunida em oração. Quando estão separados, meus queridos, é muito fácil ser derrotado. Mas quando estão unidos, não há poder maior que possa derrotar a igreja. Então venha sexta-feira se unir conosco em oração, buscando a presença do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por você estar conosco, nos acompanhando, seja no Facebook, seja no canal do YouTube. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe, meus queridos, as nossas vidas, que nós possamos ter uma semana abençoada. E semana, meus queridos, abençoada não significa uma semana sem luta. Uma semana abençoada é quando vem as lutas, mas é quando nós vemos a mão do Senhor nos conduzindo e nos dando vitória. Amém? É assim, meus queridos, que nós vencemos e temos uma semana abençoada. É quando a gente vê a mão do Senhor, e não existe coisa melhor. Ontem, antes de encerrar esse culto, eu tenho que compartilhar aqui, uma pessoa me mandou uma mensagem, eu fiquei vibrando, né? Falando, pastor, eu estava em casa e vi aquela chuva, e quando começou aquela chuva, eu consegui sentir a presença de Deus, e Deus falando comigo poderosamente. Que coisa maravilhosa, meus queridos, é quando a gente ouve a voz do Senhor. Que coisa maravilhosa é quando a gente sente a presença de Deus. Não existe coisa melhor. E eu falei para ela, olha, isso é muito bom, minha querida, porque eu tenho orado por você, eu tenho orado para que Deus fale com você, eu tenho orado para que Deus possa te abençoar. Que coisa boa, que coisa boa. E é isso, meus queridos, que eu desejo para todos vocês nesta noite, que durante essa semana vocês possam ouvir a voz do Senhor, que durante essa semana vocês possam estar na dependência do Senhor, e que o Espírito Santo de Deus cada vez mais e mais fale com vocês. Amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos ao Senhor, agradecendo a Deus por essa noite, por esse culto. Deus de amor, Deus bendito, Deus santo, como é maravilhoso nós estarmos na Tua presença, engrandecendo, ó Pai, o Teu nome, falando, ó Pai querido, de coisas boas, que é a Tua palavra, que vem até o nosso encontro, que transforma, que muda, que nos impacta. Pai querido, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas queremos sair daqui nesta noite, ó Pai, justificados. Queremos sair daqui, ó Pai querido, nesta noite limpo. Queremos sair daqui nesta noite, ó Pai, com o nosso coração vibrando, ó Pai, porque nós estivemos na Tua presença como corpo de Cristo, adorando e engrandecendo o Teu nome, ó Pai. Queremos sair daqui desta noite porque sentimos a Tua presença aqui, ó Pai, e queremos ir, ó Pai, para a nossa casa, felizes, ó Pai, contentes, Senhor, alegres, ó Pai querido, porque sabemos que o Senhor reina, e o Senhor, ó Pai, está vivo, e que o Senhor um dia irá voltar para buscar sua igreja, Senhor. Ó Pai, que dia maravilhoso será este, na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas até lá, ó Pai, nós estamos aqui nesta terra e passamos por lutas, passamos por dificuldade, passamos por tribulações, mas a Tua palavra diz que a gente não deve perder o ânimo, não deve perder a alegria. A Tua palavra diz que a Tua força, ó Pai querido, é a nossa alegria, ó Pai. E coisa, Pai, maravilhosa, Pai. Por isso, ó Deus querido, nós queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor guia os nossos passos, que o Senhor conduza, ó Pai querido, a nossa vida, que nós possamos estar sensível para ouvir a Tua voz durante essa semana, Pai. Que o Senhor possa falar conosco. Que possamos, ó Pai querido, parar tudo, ó Pai, para ouvir o Senhor. Mas que nós, ó Pai, possamos ser fiel a Ti, ó Pai.
Que nós, ó Pai querido, possamos, ó Pai, parar para poder caminhar contigo e não desviar, ó Pai, o nosso olhar e nem cobiçar aquilo que não é nosso, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai querido, a vencer as tentações, os desejos maus Senhor, que está dentro de nós. Ajuda-nos, ó Pai, porque nós somos falhos. Abençoe, ó Pai, a nossa casa, abençoe a nossa família, abençoe a nossa comunidade, abençoe a nossa igreja, ó Pai. Seja conosco, pois é que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra. E que o povo de Deus, Batista do Moreno, pode dizer amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.